Vamos ao vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Tem aquelas pessoas que querem registrar gatinho como filho, não tem? Bom, mas aí é um pouco o contrário, porque daí o sujeito ele quer absorver a natureza na sociedade. Isso aí é o contrário, quer dizer, você tem uma sociedade que está tão bem organizadinha, está tão arrumadinha, tá certo? Que você usa as categorias dela para você botar a natureza dentro. Não tem o inglês que legou a sua fortuna para o seu gato? O gato não tem meios de receber a fortuna, assim como a pedra não tem a menor condição de responder a sua pergunta. Se chamar de seu doutor, não vai resolver nada. Você entendeu? Se chamar o hipopótamo de Vossa Excelência, né? Também, esse é um falso diálogo. Não há esse nível de integração com a natureza, como não há esse nível de absorção, meu Deus do céu. Entendeu? Então, quando aparecem essas modas culturais, elas sempre refletem uma mudança efetiva que houve. E a mudança, a partir dos anos 60, milhões de pessoas se sentindo fora da sociedade e, de fato, se colocam fora dela, porque, às vezes, têm experiências subjetivas que não são, como é que se diz, canalizáveis no discurso social. Aquele pessoal todo que se encheu de droga, o que o sujeito sentiu e passou, aquilo é tão subjetivo e tão insignificante para as outras pessoas que ele não tem como dizer aquilo. Não é isso? Não tem como dizer, não tem importância. Se disser, ninguém vai prestar atenção. Não é isso? Então, esta massa de experiências puramente subjetivas isola o sujeito da sociedade, ainda que ele esteja fisicamente integrado nela. Ele está, mas sente que não, ele está integrado, mas sente que não está mais. E não tem mais jeito de integrá-lo. Porque sempre vai ter um resíduo de vivências pessoais absolutamente sem significado, que não são verbalizáveis e não são trocáveis em moeda corrente linguística. Está compreendendo? Quando nós vemos aquelas tentativas feitas, por exemplo, pela poesia beatnik, etc., de expressar expressar verbalmente experiências tidas com drogas, você vê que aquilo é de uma chatice, de uma insignificância atroz, tanto que ninguém mais se interessa por isso. Fala a verdade, se chega um sujeito drogado tentando contar para você o que ele sentiu durante a viagem, durante quanto tempo você aguenta ouvir o sujeito? Não aguenta. Então para você aquilo é nada, mas acontece que para ele é uma experiência de uma intensidade formidável. Aquilo marca, ele não consegue tirar aquilo da cabeça. Quando o padre chegou falando também que a água estava em origem escura, foi uma experiência esotérica, subjetiva dele. Não, de jeito nenhum. Qual a diferença? Não, a diferença é que tanto a experiência dele não era assim que ela foi verbalizável, tanto era verbalizada que foi verbalizada e pode ser discutida, e aquilo se integra na cultura. Mas se chegar aqui 1000 pessoas, vamos dizer, descrevendo o que se passou na cabeça dela durante a experiência com droga, cada um vai dizer uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com o outro, não articula, você está entendendo? E não tem realmente importância nenhuma. Não, mas se não, por exemplo, não fosse aquela aula de inspiração grátis, eu não compreenderia nada dessa sentença do veio da água. Uma pessoa que estudou isso a fundo traduziu isso para mim, porque eu também. Ah, muito bem, mas agora se eu estudar a fundo 50 anos, eu não vou conseguir traduzir para você o que o idiota da esquina sentiu quando cheirou cobra, porque aquilo é insignificante. Não é verbalizável, não é porque é profundo, mas é porque não significa nada. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like para aumentar o alcance desta verdadeira aula. Tem uma história contada pelo Arthur Koestler que é fabulosa. Tinha um sujeito que vivia tomando LSD e ele achava que, ele acreditou na teoria do Aldous Huxley, das portas da percepção, que ele, durante as drogas, ele descobria o segredo do universo, no fim das contas. E quando passava o transe, ele tinha esquecido tudo. Ele disse, eu preciso anotar esse negócio, porque preciso anotar na hora, né? Então ele tomava lá LSD e deixava uma pilha de papel com lápis, né? E um dia ele conseguiu anotar. Depois que passou o transe, ele foi ler o que ele tinha escrito.
A frase que ele tinha escrita era assim: a banana é grande, mas a casca é maior. Então, você vê, quando você penetra no mundo das puras sensações, o corpo humano está habilitado a sentir milhões e milhões e bilhões de estímulos, tá certo? Diferentes, que não significam absolutamente nada. Para nós, os estímulos significam algo quando eles podem ser objetivados na forma de uma coisa, ou de um ente que provocou aquilo, ou de uma situação descritiva. Calor, frio, medo, esperança, etc, etc, etc. Tá certo? Mas quando não formam essas figuras, quando são apenas sensações atomísticas soltas umas das outras, não é nada realmente. Agora, não é nada realmente, mas o mergulho nessas sensações é uma experiência intensa. É muito intensa e não significa nada. Porque não é nada, não aconteceu realmente nada. Nós que estamos aí fora sabemos, não aconteceu nada. O sujeito ficou ali deitado na cama, não aconteceu nada. Para ele, dentro do universo físico subjetivo dele, aconteceu um montão de coisa. Esse montão de coisa não é trocável na moeda corrente da língua, da cultura, das experiências humanas, tá certo? Então, ele fica, o sujeito, só por ter experimentado isso, ele se torna um pária, a partir desse momento, se sente um pária, ainda que não o seja objetivamente. Tá entendendo? Então, você vê a importância imensa da verbalização para o ser humano. Né? Tudo aquilo que você não consegue verbalizar te escraviza completamente. O segredo de todas as psicoterapias funciona porque você fala. Às vezes, se você faz psicoterapia baseada numa teoria errada, mas a psicoterapia funciona, porque pelo simples fato de que ele chegou lá e falou. Na medida que ele vai falando, ele se lembra do que ele mesmo falou, ele vai articulando e daqui a pouco ele percebe uma conexão que sem auxílio da palavra ele não perceberia. Vamos lá. Mas a experiência de se sentir um pária não pode advir também de dados ou vivências verbalizáveis? O sujeito compreende? Não, se for verbalizável... Por exemplo, no século XVIII. Não. Ele não pode sentir que ninguém mais entende? Não, pária não é isso. O sujeito ser, vamos dizer, um dissidente é uma coisa, ser um pária é outra. O dissidente compreende aquilo do qual ele diverge. Está entendendo? Ele não está excluído existencialmente. Ele está excluído só na opinião de quem não gosta dele, mas não na opinião dele mesmo. Ele sabe qual é a função dele ali dentro. Às vezes sabe até melhor que os outros. Quando eu digo o sentir-se um pária, significa que existe um pedaço teu, tá certo? Que você sente como seu, como intimamente seu, do qual você nem consegue falar para os outros e cuja existência os outros não reconhecem. Toda loucura é isso, né? Incomunicabilidade. Né? Tá entendendo? Então, estou dizendo isso, porque a dificuldade de a gente estudar este período é porque ele implica certas experiências humanas, são experiências extremas. Né? Por exemplo, é da perda da possibilidade da comunicação, do diálogo, que lhe permitia subir a certas concepções. Tá entendendo? Então, é uma situação da qual nós temos, para tornar isso compreensível para nós mesmos, para mim mesmo, e depois para vocês, a gente tem que achar análogos modernos. É isso? Quer dizer, um análogo moderno seria, por exemplo, esta invasão das drogas a partir da década de 60, que faz com que indivíduos que estão realmente integrados na sociedade, eles têm pai, têm mãe, têm endereço, têm SIC, CPF, RG, tudo. E, no entanto, na cabeça deles são totalmente párias, não se sentem integrados, não sabem qual é a função deles ali dentro. Não? Claro que é uma situação diferente dessa que nós estamos descrevendo, mas tem uma analogia. A analogia nos permite tornar mais próximo, né, a experiência desses primeiros. Se você perguntar como é que o sujeito, né, a grande providência filosófica dele foi morar num barril, né, abandonou aquelas investigações todas da academia platônica e decidiu morar num barril. Quer dizer, é uma diferença tão radical de dizer, mas espera aí, mas eles estavam falando
metafísica, das categorias lógicas, das espécies animais, etc, etc. O que morar num barril tem a ver com isso? A resposta é nada, não tem absolutamente nada, mas isto pareceu filosofia para o sujeito que estava fazendo isso. Por quê? Então, como é que eu defini filosofia no começo? Não foi a unidade do conhecimento da unidade da consciência? Então, é claro que a filosofia possível para o sujeito depende do conhecimento que ele tem e do esforço que ele faz para unificar isso na consciência dele. Mas acontece que nenhum ser humano é onipotente, tá certo? Para ele, partindo de um caos geral, unificar tudo. Muita coisa já precisa estar organizada na linguagem, na sociedade, para que você possa criar algo em cima. A não ser que você seja realmente um iluminado, que é você a força estruturante daquilo, como foi Sócrates. Tá? Mas isso não acontece todo dia. Não é todo dia que tem um Sócrates que chega lá no meio da confusão e ele mesmo coloca a ordem naquilo. Não. Às vezes é necessário o trabalho de muitas gerações que vai depurando a linguagem. Como, por exemplo, se não tivesse os sofistas, se não tivesse depurado durante séculos, vamos dizer, a arte da discussão retórica, não teria havido filosofia. Diga. Alguma analogia com o que Freud fez diante da fala do neurótico, da fala do psicótico, daquele era considerado, deixa pra lá porque é um doido, deixa pra lá porque está falando incoerente, que Freud parou para pensar? Bom, a ideia não é só Freud, muita gente tentou fazer isso. Não, peraí, vamos tentar botar ordem neste outro pedaço aqui. Quem sabe, né, exista ali uma outra ordem, não é isso? Então, bom, o problema é que Freud achou uma ordem, depois Jung achou outra, depois o Adler achou outra, depois o Zonde achou outra. Os caras estão achando outras ordens até hoje. E haver uma pluralidade de ordens coexistentes significa literalmente que não há ordem alguma. Significa que todo este mundo é um mundo de meras potências, meras potencialidades que pode se estruturar de milhões de jeitos. Entendeu? Então é por isso que nenhuma dessas teorias da psicanálise, nenhuma delas está certa nem está errada, porque elas se aplicam a um certo número de casos. É isso que dizia o meu amigo Dr. Miller, ele dizia, você já reparou que o psicoterapeuta freudiano tem pacientes freudianos, o junguiano tem pacientes junguianos, e assim por diante. Quer dizer, o sujeito sempre arruma um problema que serve para o seu terapeuta. E claro, tem problemas de todos os tipos, então são muitas estruturações possíveis. Se você não dá certo naquele terapeuta, você procura outro, não é isso? Mas haverá outro paciente que dá certo com aquele. Então isso vai confirmar a expectativa do terapeuta e ele vai achar que a teoria dele está certa, mas está certa só para aqueles casos. Então é isso que Leibniz chamava de harmonia pré-estabelecida. Se você concorda com o que Olavo de Carvalho está dizendo, deixe seu like. Isso é muito importante para nós. Não custa nada e nos motiva a estar produzindo mais conteúdo de valor. Educação é a única salvação para a nossa nação.